Amém? Vamos estudar a Bíblia. Eu quero falar sobre ansiedade à luz da Bíblia. Hoje nós vemos que ansiedade é o assunto do momento, muita gente ansiosa, desesperada, andando de um lado para o outro. Então, o nosso tema hoje é ansiedade. O amor de Deus que nos livra do medo. Então, na nossa introdução, nós vamos falar sobre nós precisamos enfrentar a ansiedade. Então, aqui nós precisamos ver que a ansiedade não pode fazer nada na vida de alguém. E Jesus disse algo interessante: alguém, por mais ansioso que esteja, não consegue colocar 44 centímetros, isso é, um côvado, a lei no seu nariz. Então a ansiedade não ajuda a ninguém. Quando nós ficamos ansiosos, nós nem pensar direito nós pensamos. Então nós precisamos buscar sempre a presença do Senhor, buscar a graça do Senhor. Então aqui Jesus fala de uma forma muito clara sobre a ansiedade, oferecendo conselhos que vão ao encontro das necessidades do coração humano. E eu quero abrir com você Mateus 6, 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o próprio mal. Oremos, Pai. Queremos louvar o teu nome pela leitura da tua palavra. Pedimos a ti que fale conosco, Senhor, que essa palavra possa gerar vida e alegria em nós. Nós venhamos buscar a tua face e venhamos, Senhor, te adorar de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Veja que Jesus nos manda observar as aves. Jesus fala com a gente assim: vai observar as aves, vai olhar as aves lá nas árvores, vai olhar as aves lá nos céus. Ele manda a gente observar as aves. Por quê? Porque as aves não trabalham.
plaquinhas, né? Estou com fome. Elas não levantam essas plaquinhas na rua. Por quê? Porque elas se alimentam todos os dias. Elas confiam no Senhor. Elas sabem que ao levantar pela manhã vai ter comida. E elas vão se alimentar porque o Senhor as alimenta. Ele sustenta cada uma delas. E não são poucas. Então nós precisamos fazer o que a Bíblia diz. Observar as aves. E com isso, nós temos que olhar para a nossa vida. Por que andamos ansiosos? A ansiedade é interessante, sabe por quê? Porque quando nós andamos ansiosos, nós queremos tocar no futuro e deixamos de tocar no presente. Queremos trazer o futuro para o presente e não tem como fazer isso. Nós precisamos entender que nós precisamos viver em cada tempo. Já vivemos no passado, agora temos que viver o presente. O futuro está nas mãos do Senhor. Nós não temos poder para tocar no futuro. E a ansiedade nos leva a querer tocar no futuro. E isso não tem como fazer. Então, quando a pessoa está ansiosa e ela quer sair do presente e tocar no futuro e ela não consegue, aí ela fica pior. E a ansiedade vai crescendo dentro do seu coração e vai trazendo uma tristeza. E essa tristeza pode se transformar em uma coisa maior. A pessoa pode entrar numa depressão e aí complica mais a sua situação. Então nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Quando nós andamos com Jesus, quando nós observamos as palavras de Jesus, quando nós olhamos para o que Ele tem falado conosco, nós aprendemos a viver um dia de cada vez. E aí, a gente vai voltar agora, ainda no capítulo 6 de Mateus, agora no versículo 9. Jesus nos ensina nessa oração a viver um dia de cada vez. Então veja aí. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Observe o versículo 11. Se você está ansioso, se você está ansiosa, observe agora o versículo 11, o que vai falar no seu coração. Veja aí. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então nós não temos que nos preocupar com o pão nosso de cada dia de amanhã. Por quê? Porque amanhã é outro dia. Nós precisamos aprender a buscar o pão de hoje, a viver um dia de cada vez. Aí Jesus continua dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que precisamos entender é que nós estamos vivendo o presente e temos que viver o presente com satisfação, com alegria. Temos que viver o presente com um coração tranquilo. Senão nós vamos entrar na ansiedade. E quando a gente entra na ansiedade, a gente perde o privilégio de viver bem o presente. A gente joga fora o momento de alegria do presente. E presente é legal. Todo mundo gosta de receber presente, né? Ganhar presente é muito legal. Quando a gente ganha presente, a gente fica feliz. Mas por que não vivemos o presente? Porque o presente é verdadeiramente um presente de Deus para nós. Nós estamos agora vivendo esse momento aqui. Eu aqui, você aí. Mas nós estamos vivendo um momento presente, um presente de Deus nas nossas vidas. Então nós temos que fazer o quê?
Tem, né, um corinho antigo que a gente cantava muito lá atrás, né? Na década de 80. Levantarei os meus olhos a ti, levantarei os meus olhos a ti, levantarei os meus olhos a ti, de onde vem a salvação. Levantarei os meus olhos a ti, ó meu Deus e meu Rei, de onde vem a salvação. Nós temos que viver assim o presente, com alegria. Temos que ter a satisfação de estar diante do Senhor com o coração aberto, com o coração livre, erguendo as nossas mãos, abrindo os nossos lábios, abrindo os nossos corações, porque dessa forma a ansiedade não entra nos nossos corações. Dessa forma nós vamos vencer esse mal, que é o mal do século, a ansiedade. Temos que ter uma vida de louvor, uma vida que venha glorificar e exaltar o nome do Senhor, que é eterno, que é poderoso. Não temos que deixar espaço para a ansiedade entrar em nós. O que precisamos fazer é viver com alegria, com satisfação, todos os nossos dias. Ansiedade rouba a alegria, ansiedade rouba a adoração, ansiedade rouba a paz, ansiedade traz o medo. Quando nós estamos ansiosos por alguma situação, o medo parece que ele fica já ali encostado de ansiedade, falando ansiedade, eu vou assustar ele, eu vou assustar ela. Mas quando nós deixamos a ansiedade de lado e colocamos a nossa confiança no Senhor, colocamos a nossa esperança no Deus vivo, quando nós colocamos nossos corações nas mãos do Senhor, que é poderoso, aí Ele age em nós, aí Ele trabalha no nosso interior. Tem um texto que eu gosto bastante. Provérbios, capítulo 21, versículo 1, diz assim: como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Quando o meu coração, o seu coração está nas mãos do Senhor, Ele que vai inclinar os nossos corações segundo a vontade dEle. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Não é como a nossa vontade, a vontade do Senhor é maravilhosa. Então, quando nós entregamos os nossos corações nas mãos do Senhor, sabe o que acontece? A ansiedade vai embora. Não há lugar para ansiedade quando nós colocamos os nossos corações nas mãos do Deus vivo. A ansiedade vai embora. Então a ansiedade nunca vai aumentar a segurança dos nossos corações. Pelo contrário, ela vai tirar a segurança, ela vai trazer o medo. Nós precisamos enfrentar a ansiedade com fé, crendo que o Senhor está nas nossas vidas e que é Ele quem cuida de nós. Ele cuida de todas as nossas necessidades, é Ele quem cuida de todas as nossas fraquezas, é Ele quem vai derramar a graça poderosa e vai nos levar por um caminho seguro. Então não deixe a ansiedade te abater. O salmista falou lá no Salmo
42, ele fala assim: por que está batido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E às vezes a nossa alma se abate por alguma situação, não é pecado, mas nós precisamos entender que nós precisamos confiar no Senhor, nós temos que esperar em Deus. E quando nós confiamos no Senhor e esperamos nele, aí a coisa muda de figura. Nós precisamos buscar o Senhor, temos que ter fome e sede do Deus vivo, porque é Ele quem vai nos abençoar, é Ele quem vai nos alimentar, é Ele quem vai saciar a nossa sede, é Ele quem vai nos vestir. Então busque o Senhor. Eu não sei se você que está me assistindo agora, você está com ansiedade aflorada no seu coração. Tenha paz, calma. Se você está passando por uma tempestade, calma. A tempestade não dura a vida toda, ela vai passar. Se o céu está de bronze para você, calma. O sol está brilhando logo acima, ele não para de brilhar. Confia no Senhor, Ele vai abençoar a sua vida. Confia no Senhor. Se você confiar no Senhor, Ele vai fazer algo poderoso na sua vida. Mas se você entregar o seu coração à ansiedade, ela não vai trazer coisa boa para você. O salmista no Salmo 37 disse assim, versículo 3: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Aí ele continua dizendo para nós algo poderoso. Ele fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se nós nos agradarmos de Deus, Ele vai agir nas nossas vidas. E Jesus disse que o Pai trabalha até agora, e Ele disse: eu trabalho também. O Pai trabalha para abençoar todos aqueles que o amam, todos aqueles que o servem. Verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará o quê? Aí ele diz: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Olha, o sol ao meio-dia é um sol apino, ele está em cima das nossas cabeças, ele está clareando, ele está iluminando o mundo todo, ele está aquecendo, ele mostra toda a sua força, todo o seu poder. O versículo 7 diz algo poderoso para mim e para você. Ele diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Esperar, tem gente que não gosta de esperar, o ansioso não espera. Então essa palavra aqui é para você que venceu a ansiedade. E essa palavra aqui é para você que agora está ansioso e quer vencer a ansiedade. Espera no Senhor. Esperar hoje para muita gente é difícil. As pessoas não querem mais esperar nada. Um minuto hoje é muito tempo. O salmista do Salmo 40 disse que esperou confiantemente pelo Senhor. E porque ele esperou, o Senhor agiu na vida dele. Então a palavra para você e para mim essa noite é: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por
Então, confiam. Primeiro ele fala assim, confia, depois ele fala agrada-te, depois ele fala entrega, depois ele fala o quê? Descansa. Nós precisamos aprender isso, usar esses verbos nas nossas vidas, confiança no Senhor. Aí depois ele fala que nós precisamos usar o verbo agradar, nós temos que nos agradar de Deus nas nossas vidas. Depois ele manda a gente usar o verbo entregar, ele fala entrega o teu caminho ao Senhor, e ele volta com confiar, ele diz confia nele, e o mais ele fala. Depois o salmista diz assim, usa o verbo descansar na sua vida, descansa no Senhor. Olha que lindo, descansa no Senhor. E ele fala assim, agora tem mais um verbo para você usar, que é o verbo esperar, espera nele. Então a ansiedade nunca vai trazer coisa boa para mim, nem para você. Filipenses 4, versículo 6, 7. Aqui, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele trabalha sobre esse assunto, ansiedade no coração dos irmãos Filipos. E ele vai mostrar aqui para nós, veja aí, Filipenses 4, versículos 7, 6 e 7, melhor dizendo. Paulo viu que já haviam pessoas ansiosas no mundo. Ansiedade não é só do momento atual, ela já existia lá atrás. Os corações já estavam desesperados, pessoas já estavam ansiosas, angustiadas, andando de um lado para o outro. Mas o apóstolo Paulo vem e traz uma palavra ali para aquele povo, ele dizendo assim, ó, veja aí. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Primeiro, pela oração. Segundo, pela súplica. Terceiro, com ações de graças. Aí, veja o que Paulo diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele diz assim para esse povo: ansiedade não vai ter espaço na sua mente nem no seu coração. Então a palavra para nós é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é, nada pode roubar a nossa alegria, nada pode roubar o nosso sono, nada pode roubar o nosso apetite, nada pode roubar a nossa comunhão, nada pode roubar a nossa adoração, nada pode roubar o louvor dos nossos lábios. Então, pegue esse conselho, não ande ansioso, não ande ansiosa de coisa alguma, mas toda situação que vier na sua vida, que você vê que vai tirar sua paz, aí o apóstolo Paulo ensinou lá para os filipenses, e essa palavra chega nos nossos dias para nós. Ele diz o quê? Veja aí, vamos voltar no versículo 6, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Você precisa orar, você precisa falar com Deus, você precisa ter diálogo com o Senhor. E aí, ele diz: as vossas petições pela oração, pela súplica e por ações de graças. A oração tem
poder maravilhoso, porque a oração liga a terra ao céu. A oração é um telefone sem fio. E quando nós entramos em oração, nós falamos com Deus que é todo poderoso, que está acima de todas as coisas. Ele domina todas as coisas. Principados e potestades estão debaixo do poder do Senhor. Quando nós ligamos em oração, o que acontece? Nós falamos com o Deus que está acima de todas as coisas. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é sermos gratos por tudo aquilo que temos. Sermos gratos pelo que somos. Precisamos agradecer a Deus por todas as coisas. Quando nós somos gratos, sabe o que acontece? A ansiedade se transforma em paz. O apóstolo Paulo lembra que, ao entregar a ansiedade a Deus, experimentamos uma paz que excede todo entendimento. Então a ansiedade não pode tomar conta de nós. Nós somos do Senhor. Salmo 55, versículo 22. O salmista vai falar para nós algo que nós precisamos declarar e viver todos os dias. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então nós precisamos confiar todas as coisas que temos ao Senhor. E Ele vai cuidar de nós. E Ele vai nos guardar. E Ele vai nos abençoar. E Ele vai estar cuidando não somente de nós, mas dos nossos, a nossa família, o nosso lar, os nossos trabalhos, os nossos negócios. O Senhor vai estar presente cuidando de tudo. Mas nós precisamos confiar tudo a Ele. Mesmo nos momentos de maiores preocupações, o Senhor não se afasta de nós. E Ele, olha, Ele nunca entregou nenhuma pessoa à ansiedade. Se a ansiedade enche os nossos corações, não foi porque Deus deixou, foi porque nós buscamos. Então, por isso, nós precisamos buscar a Deus, buscar esse amor lindo, maravilhoso, poderoso. E o amor de Deus vai nos sustentar, ainda que estejamos em momentos de maiores preocupações. Quando entregamos ao Senhor os nossos fardos, Ele se encarrega de nos fortalecer. Jesus disse o que? Em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, isso é, os ansiosos. E Ele diz: e eu vos aliviarei. Ele fala: eu vou tirar essa preocupação, essa ansiedade do seu coração, da sua mente, vou trazer paz, vou trazer descanso, vou trazer alegria. Então nós precisamos buscar o Senhor. E quando nós o buscamos e nós o achamos, Ele trabalha em nosso favor. Ele age nas nossas vidas. E é interessante que o Senhor sempre quer trocar um fardo conosco. E assim Ele diz: vinde a mim todos
achareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Troca comigo. Jesus está sempre disposto a trocar o fardo conosco. 1 Pedro, veja só, 1 Pedro 5,7. O povo lá de trás estava ansioso também, não é só agora não. Ansiedade é o mal desse século aqui? Sim, é, mas também era lá atrás. E aí, veja só o que Pedro disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de nós. Então nós precisamos lançar a nossa ansiedade sobre ele. E ele vai fazer algo poderoso nas nossas vidas. Ele vai nos abençoar. Ele vai nos guardar. E ele vai nos fortalecer. Agora, imagina só a gente saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Isso traz consolo, isso traz paz aos nossos corações. Então nós precisamos entender que o Senhor está cuidando de nós e Ele não vai nos deixar cair. Ele vai sempre cuidar de nós. O Senhor sempre oferece aqui. Ele troca o nosso fardo. O fardo da ansiedade é pesado, mas o fardo de Jesus é leve. O jugo da ansiedade é pesado, mas o jugo de Jesus é leve. Aí ele fala comigo e com você. Ele fala: você está ansioso? Troca de fardo comigo. Troca de jugo comigo. Eu quero te aliviar, eu quero aliviar a sua carga. Eu quero trazer paz, eu quero que você durma. Eu quero que você se alimente, eu quero que você tenha comunhão com pessoas. Eu quero que você adore o Pai, que você possa cultuar ao Senhor todos os dias. Jesus está disposto a trocar de fardo conosco, nos trazer paz e alívio. Então hoje o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar motivados e entregar ao Senhor as nossas ansiedades. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, na graça, no poder de Deus. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Primeiro passo: orar e colocar diante de Deus tudo que causa ansiedade. Tudo. Não é 50% das coisas não. Tem coisa aqui que dá para relevar. Não, não dá para relevar nada não. Entrega tudo ao Senhor. 2. Lembrar-se do amor e do cuidado de Deus, confiando nele. Confie no Senhor. 3. Cultivar um coração grato, reconhecendo as bênçãos diárias. Deus tem nos abençoado todos os dias. A Bíblia diz que nós somos entregues à morte o dia todo, mas se estamos vivos foi porque o Senhor cuidou de nós e nos guardou. Então nós temos que celebrar, nós temos que nos alegrar, nós temos que bendizer o nome do Senhor. Temos que dizer assim, ó: levantarei os meus olhos
Ele nos ama de verdade. Ele ama e Ele mostra para nós que Ele ama. Então nós precisamos fazer o quê? Nos aproximar de Deus. Nós temos que buscar o Senhor. Temos que trocar de fardo. E muitas vezes nós não trocamos de fardo porque a gente quer ficar no conforto da nossa casa. Ah, está frio, vou ficar aqui, não vou no culto não vou na igreja não, vou ficar aqui, né? Aí, em vez de você ficar em casa em oração, você vai fazer o quê? Vai assistir um Netflix, vai assistir um filme. Não é pecado assistir filme, mas nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E não podemos trocar, não podemos abrir mão daquilo que é importante na nossa vida. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Quando Deus não é o primeiro, a ansiedade fala: opa, está chegando aí, estou na área, vou chegar e vou entrar. Se aproxime de Jesus. Busque a Ele. Adore ao Senhor. Porque Ele vai trazer alívio, vai trazer paz verdadeira aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos livre de todo tipo de mal. Adore o Senhor. Busque a Ele. Eu quero orar, vamos orar. Senhor, queremos bendizer o Teu nome. Agradecemos a Ti, Pai, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, pelos Teus cuidados. Agradecemos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem trabalhado no nosso interior. O Senhor tem trazido paz. O Senhor tem trazido consolo, refrigério. O Senhor tem trazido aos nossos corações, Senhor, a Tua graça, que é linda, que é maravilhosa, que é poderosa. E nós bendizemos o Teu nome aqui. Nós oramos com alegria, há uma alegria tamanha em nós, Senhor. Te adoramos. Bendizemos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome, Senhor. E agora pedimos a Ti que venha nos despedir em segurança. Que o Senhor possa nos levar guardado aos nossos lares. Que sejamos abençoados e protegidos pela Tua mão. Igreja de Cristo, com o amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que a igreja que abandona a ansiedade e ama e confia no Senhor, diga amém. Amém? Deus abençoe rica e abundantemente. Amém.